Olá a todos, vamos continuar nossa aula aqui, da onde a gente parou, né? Então, a gente discutiu o modelo de Thomson aqui e o de Rutherford, e viu, né, justamente por essas linhas aqui, né, esse aqui é o experimento, né, que tinham coisas voltando, então o núcleo devia ser pequenininho, denso, massivo e positivo, tá? Então, vamos agora discutir como é que seria a natureza nuclear a partir do experimento de Rutherford, né? A partir do experimento de Rutherford. Então, outro dado que se conhecia na época era sobre a massa dos elementos químicos. Tá? E tinha um negócio muito interessante, né? A massa de qualquer elemento parecia ser um múltiplo inteiro da massa do hidrogênio. Então parecia que todo elemento químico poderia ser construído a partir do núcleo do hidrogênio, né? Mas aí tinha problema, porque a carga não era, né? Então, porém, a carga não é o mesmo múltiplo inteiro, e sim outro, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Você tem o hidrogênio e você tem o hélio, né? Então, o hidrogênio ele tem massa 1, vou colocar 1 por enquanto aí, porque ele tem um próton e tem uma carga de 1 também, né? Uma vez a carga fundamental. Porém, o hélio ele tem uma massa de 4 vezes a massa do hidrogênio, mas a carga dele é só 2 vezes a carga do hidrogênio, né? Então, mas era bem curioso, porque apesar de não ser, né, simplesmente multiplicar por 4, apesar de não ser só multiplicar por 4 e achou outro elemento, porque as cargas mudavam, ainda era múltiplos inteiros, né? Então era um múltiplo inteiro, não era 2 vezes e meia, 2 vezes 4, né? Na verdade, depois começava a ter umas certas diferenças, né, para partículas para elementos mais massivos, né, lá perto do cobre e tal. Mas os mais básicos, né, sei lá, até ali o cálcio, era um múltiplo inteiro. Tá? Então isso um pouco começou a questionar do que o núcleo era feito. Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, será que o núcleo poderia ser feito de 2 prótons, pp? Né? Vamos pegar o hélio mais especificamente. Será que se a massa do hélio é 4 vezes a massa do hidrogênio, será que não tem aqui 4 prótons? Por isso que a massa é 4 vezes maior? Bem, não pode ser por vários motivos. Primeiro, que aqui tem carga 4. E segundo, imagina esses prótons perto um do outro aqui, sofrendo a lei da uma repulsão de Coulomb, né? Com esse R tão petitinho aqui, da ordem de 10 a menos 13, 10 a menos 14 metros. Né? Isso aqui é uma força absurda, né? Mas o povo ainda gostou dessa ideia e propôs o seguinte, não, mas a carga ali, ela só é 2 porque tem 2 elétrons aqui e esses elétrons, justamente, eles meio que blindam a carga do próton um do outro. Então, eles ficam ali no meio do caminho entre os prótons, né? Então, esse próton aqui, ele não enxerga diretamente esse próton. Tem um elétron ali. Né? Então, esse elétron impede que esse próton repila o outro próton, né? Então, essa era a ideia. Né? Isso aqui foi um sistema ligado, muito louco. Essa era a ideia do átomo, né? Até seu átomo de hélio, até mais ou menos 1930, né? Até o começo de 1930. Então, essa era a ideia do núcleo atômico que a gente tinha, né? Átomo não, né? Núcleo atômico. Núcleo. Então, esse é o núcleo do átomo até 1930. Então, isso explicava por que você tinha as massas exatamente iguais, não,
porque você tinha as massas dos átomos mais pesados sendo múltiplos inteiros, né? Então isso era um negócio muito interessante. Por que é um múltiplo exatamente inteiro, né? Dentro de 1% ali de diferença só. Por que a massa é um número inteiro, múltiplo inteiro da massa do mais leve que se conhece, que é o hidrogênio, né? Então, é porque o núcleo atômico era imaginado desse jeito. Pô, você tem só prótons e elétrons. Então, o átomo naquela época, ele era enxergado desse jeito. Você tinha um núcleo pequenininho, que era formado por prótons e elétrons. Os elétrons eram responsáveis tanto para diminuir a carga do núcleo, né? Por exemplo, aqui, né? A massa é 4 vezes, mas a carga é só 2 vezes. Então, os elétrons eram necessários para diminuir a carga do núcleo. E, ao mesmo tempo, eles também eram necessários para impedir que um próton expulsasse o outro, né? Porque isso tem que ser um estado ligado, né? O núcleo não desfaz fácil, né? Então, essa era a ideia do núcleo atômico até o começo dos anos 30. Vamos até escrever aí, né? Então, até o começo dos anos 30, acreditava-se que no núcleo atômico existiam prótons e elétrons. E só, né? Os elétrons eram responsáveis tanto por manter a estabilidade do núcleo, né? Impedindo que um próton, bota entre aspas, enxergasse o outro, né? E o outro e o repelisse, né, pela lei de Coulomb, quanto por explicar a carga líquida do núcleo, né? Por que a carga líquida do núcleo não era exatamente o mesmo múltiplo da massa, né? Então, explicar a carga líquida do núcleo, né? Em relação à massa. Então, esse desenho aqui é um modelo do átomo de hélio, núcleo do átomo de hélio até os anos 30, né? Por que isso mudou? Isso muda porque em 32 descobriu-se o nêutron. Então, em 1932 descobre-se o nêutron, tá? O nêutron é descoberto através de uma experiência de expulsão de prótons por radiação, né? Então, numa experiência de expulsão de prótons por radiação, tá? O que estava acontecendo aqui, né? Você tinha o núcleo e aí você incidia uma radiação sobre ele. Essa radiação não tinha carga, né? Não tinha carga. Então você acreditava que era fóton no começo. E aí ela batia no núcleo atômico, né? Por exemplo, no átomo de hidrogênio, e mandava o próton longe. Mandava muito longe. Então você calcula qual que é a energia necessária para mandar esse próton longe e você fala assim, essa energia desse fóton tem que ser gigantesca, né? Tem que ser gigantesca. E aí você não sabe como é possível obter uma energia de um fóton tão grande daquele jeito, né? Então, você expulsava o próton por uma radiação e você fala, essa energia, para o próton ter saído, né, voando desse jeito, tem que ter uma energia de tanto. Então, tem que ser um fóton com tanta energia. Então, dava uma energia muito grande para o fóton, né? E não poderia se produzir fótons tão energéticos assim, tá? Porque você consegue calcular a energia produzida nos fenômenos de radiação. Então se propôs, né, que, na verdade, não é que era um fóton com uma energia gigantesca, era outra partícula sem carga. E essa partícula sem carga, ao contrário do fóton, ela tinha massa, porque o fóton não tem massa. Então, era uma massa e depois, conservando o momento, você conseguiu até mesmo achar a massa dessa partícula. A massa dessa partícula é quase igual à massa do próton, tá? Então foi isso que aconteceu.
Tá? Então, uma experiência de expulsão de prótons por radiação, percebeu-se que uma partícula não carregada era a responsável. Né? Então, a primeira ideia, óbvio, foi de fótons. Né? Só conhecia fótons, né? Elétrons e prótons. Né? Porém, deveria ser fótons super, ultra, mega energéticos. Né? Então, isso estava em desacordo com a conservação da energia. Né? Você não conseguia produzir um fóton energético assim. Então, com mais detalhes, percebeu-se que era uma partícula massiva com a massa muito parecida com a do próton. Tá? Então, com o nêutron, né, eles não só explicaram como esse fenômeno, né, como o próton era expulso com tanta energia assim, era simplesmente o nêutron chegando e batendo. O nêutron não precisava ser tão energético assim, já que ele também é massivo, e tão massivo quanto o próton, de fato. Quando, ao mesmo tempo, você começou a ter uma visão melhor do núcleo. Então, agora, o seu núcleo atômico, por exemplo, do átomo de hélio, ele é formado por 2 prótons e por 2 nêutrons. Tá? Então, você tem uma nova figura para o seu átomo. Então, esse é o seu núcleo atômico devido à descoberta do nêutron, né? O núcleo de hélio devido à descoberta do nêutron, né? E desde os anos 30 até hoje, a gente acredita que esse modelo está ok, né? Então, esse é o núcleo atômico moderno, né? Ao contrário do núcleo com elétrons no núcleo, né? Que antigamente achava-se que tinha elétrons no núcleo, né? Então, quais são as propriedades das partículas, né? Vamos falar agora da propriedade das partículas. Então, propriedade das partículas, né? Então, você tem algumas coisas básicas, né? Você tem que a massa do nucleon, tá? O que é o nucleon? O nucleon é tanto próton quanto nêutron, tá? Isso é outra nomenclatura que eu estou introduzindo agora. Nucleon. Quando eu falo nucleon, eu quero dizer um componente do núcleo. Eu não estou especificando se é um próton ou se é um nêutron, porque, na verdade, a força nuclear ela não enxerga muito diferença entre prótons e nêutrons. No caso até tem, mas na maioria dos casos a força nuclear enxerga nucleons, ou seja, é uma partícula que interage com uma força nuclear. Então, prótons interagem, nêutrons interagem de maneira muito parecida. Então, se em vez de eu falar, seja um próton, seja um nêutron, seja um nucleon, é uma partícula que tem a massa do próton, que é igual a massa do nêutron, e que está no núcleo. Beleza? Então, o nucleon é uma generalização. Você pode falar que o próton e o nêutron são manifestações diferentes do nucleon. Então, a massa do nucleon, que é a massa do próton, que é a massa do nêutron, mais ou menos, né? Então, massa do nucleon, a massa do próton, a massa do nêutron, ela é 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. 1,67, na verdade. Né? A carga do próton, que é igual a negativo da carga do elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, como o próton, o nêutron e o elétron se comparam com essas grandezas? Ainda vou falar de spin também, que é outra grandeza importante. Né? Então, o próton ele tem uma massa de 1 vez a massa fundamental, que é essa aqui. Tem um spin de meio e tem uma carga aqui, que é 1 vezes a carga fundamental. O nêutron tem a massa de 1 vez a massa fundamental, também tem um spin de meio e tem uma carga zero. O elétron, por sua vez, tem uma massa de 1 sobre 2.000, quase, né, 1840. 1 sobre 2 vezes a massa do nêutron, ou do próton, do nucleon, melhor dizendo, né?
O spin também é meio e a carga é -1. Então, essas são as propriedades da partícula. Beleza? Então, as propriedades da partícula são essas. Né? E o que é esse spin que eu botei agora? O spin, ele é um número quântico também. Tá? Então, assim como a massa, assim como a carga, o spin ele é intrínseco da partícula. Todos os elétrons têm spin meio, todos os nucleons têm spin meio. Quando você interage um próton mais um nêutron, por exemplo, você pode ter um spin 1 ou 0. Por quê? Se eles se somarem, dá 1. Se eles se subtraírem, dá 0. Você deve lembrar do spin, talvez em química, onde você coloca as partículas assim, ó. Esse aqui é dois spins no mesmo sentido, então tem spin total 1. Ou se você coloca os spins assim, paralelos e antiparalelos um com o outro. Então esse aqui tem um spin igual a 1, um quê? Um H cortado. H cortado é só uma constante. Constante de Dirac ou constante de Planck reduzida. Aqui tem um spin igual a 0, né? Então, H cortada é o H sobre 2π e o H é a constante de Planck. Tá? Então, tem esse novo número quântico que a gente vai introduzir. Todas as partículas que têm spin semi-inteiro, né, ou seja, meio, 3 meios, 5 meios, né, igual o próton, neutro, elétron, todos têm meio, eles sofrem o chamado do princípio da exclusão de Pauli. Né? Então, vai estar relacionado a uma coisa interessante, que vai ser importante lá na frente. Princípio da exclusão de Pauli. Né? Pauli usou isso para explicar por que os elétrons nos átomos estão distribuídos em camadas. Né? Lembra lá das camadas dos átomos? Né? Tem a camada K, a camada L, aqui a camada M, e assim por diante. Né? Então, por que os elétrons da camada N não vão para a camada L? Né? Por que todos eles não caem, já que é um estado mais energeticamente favorável, né? Já que isso perde energia e o átomo fica mais estável? Porque Pauli disse que 2 elétrons, na verdade isso vale para qualquer partícula de spin semi-inteiro, 2 férmions, essa partícula é chamada de férmions. 2 férmions não podem ocupar o mesmo estado. Então, um elétron entra assim, o outro entra assim e acabou, fechou a camada. Tá? Então, 2 elétrons não podem ocupar o mesmo estado ao mesmo tempo. Esse é chamado princípio da exclusão de Pauli. Tá? Está completamente relacionado com, né, 110% relacionado com o spin das partículas. Se eles tivessem spin inteiro, isso não aconteceria. Mas os elétrons, assim como os prótons e assim como os nêutrons, todos eles têm spin semi-inteiro. Tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui sobre os átomos? Né? Então, a gente pode falar sobre a caracterização do átomo. Né? Caracterização do átomo. Né? Então, o átomo ele é classificado através de duas maneiras, ou 3 maneiras. Né? Tem 3 números, A, Z e N. A é o número de massa do átomo, né? Que é dado pelo número inteiro da massa de hidrogênio. Então, você pode falar 4 unidades de massa atômica, 5 unidades de massa atômica. O Z está relacionado com o chamado de número atômico, né? Qual é o número atômico? Se você ir na tabela periódica e procurar o número atômico, é esse Z. Esse Z, no final das contas, é o número de prótons, né? Então, se o número atômico é 2, significa que é um átomo de hélio. Então, o Z também indica qual é o átomo, né? Então, se você souber o Z, você sabe qual é o átomo, né? Mas ele pode ter um número de nêutrons diferentes, né? Então, você tem um número de nêutrons diferentes. Né? Então, logo de cara aqui, dá para saber que A nada mais é do que Z mais N, né? Número de massa, né? É o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Já que os elétrons são 1 sobre 2.000 vezes, 1 sobre 1.840 vezes menos massivos do que os prótons e os nêutrons, né? Então, a gente pode ter algumas coisas interessantes, né? Que são os isótopos, para começar, né? Então, isótopos. O que são isótopos? Então, é
mesmo Z e diferente A, né? Ou diferente N, claro, né? Porque eles estão ligados, né? A, Z e N são 3 grandezas, mas somente 2 são independentes. Então, se você tem mesmo Z e diferente A, você tem os isótopos, né? Quer dizer que você tem o mesmo átomo, então, mesmo átomo, né? Só que com massas diferentes. Massas diferentes, né? Quais exemplos você pode dar aqui? Tem vários exemplos, né? Vamos ficar no hidrogênio, que é mais fácil. Você tem o átomo de hidrogênio, aí você tem o átomo de hidrogênio 2, que é chamado de deuteron. Você tem o átomo de hidrogênio 3, que é chamado de trítio. Né? O que significa isso? Um átomo de hidrogênio, ele é um próton. Um deuteron, que também é um hidrogênio, ele é um próton, porém, ele também tem um nêutron. Então, um próton mais nêutron. Tá? Esse é o deuteron. E, finalmente, o trítio é um próton e 2 nêutrons. Então, todos esses átomos são de hidrogênio, quer dizer que todas as propriedades atômicas, né, da tabela periódica lá são iguais, tá? Que está relacionado com transições de elétrons. Né? Por quê? Porque a carga é igual. Então, para o átomo ser neutro, né, o átomo não ter nenhuma carga, não independe do número de prótons dele, mas os números de prótons e de nêutrons vai fazer muita diferença em fenômenos nucleares, mas não em fenômenos eletrônicos, né, que vem da física atômica, que basicamente é o que a química trata, né. Então esses são os isótopos, mas você também pode ter os isóbaros, né. Então, o que são os isóbaros? Os isóbaros, eles têm Z's diferentes, mas têm A iguais, né? Por exemplo, aqui, carbono 14 e nitrogênio 14. Então, a massa deles é a mesma. Você botar na balança, a massa é a mesma. O carbono 14 vai ter 6 prótons e 8 nêutrons. E o nitrogênio 14 tem 7 prótons e 7 nêutrons. Do ponto de vista nuclear, esses dois estados são muito parecidos, tá? Então, se do ponto de vista atômico, do ponto de vista da química, os isótopos são parecidos, do ponto de vista nuclear, quando eu quero falar de energia que vem do núcleo, quem é parecido são os isóbaros, né? Então, tem pouca diferença da energia produzida ou extraída do carbono 14 com a energia extraída do nitrogênio 14, tá? Então, do ponto de vista nuclear, né, eu teria que mudar totalmente aquela tabela, a tabela periódica, né, que se bota tudo assim. Eu teria que botar só o número de massa. O número de massa é mais importante do que o número atômico, né? Na física atômica, ou física eletrônica, ou química, né, aí quem mais é importante são os isótopos. Na física nuclear, quem é mais importante é os isóbaros. Então vamos escrever isso aí. Isso é uma diferença bem grande, né? Então, enquanto na física atômica, né, ou eletrônica, né, pode chamar de eletrônica para deixar bem claro que está relacionado com a parte de elétrons, né? Ou na química, já que a química só trabalha com elétrons, né? Química é física, tá, gente? Química é física acochambrada. Então, do ponto de vista da física atômica, né, a tabela periódica é construída em cima dos isótopos, né? Então, você tem o hidrogênio, você tem o hélio, aí depois você tem o níquel não. Você tem o lítio, né? Aí você tem o lítio, berílio, né? Cada um dos hidrogênios não está te falando quantos prótons e nêutrons tem o hidrogênio, só fala que o hidrogênio tem carga 1, o hélio tem carga 2, o lítio tem carga, acho que 3 ou 4, né? E assim por diante. Então, do ponto de vista da tabela periódica, o que é importante são os isótopos, né? A carga. Porém, na física nuclear, o importante é os isóbaros. Então, não importa mais para mim qual que é a carga. Por quê? Porque eu vou trabalhar só com nucleons, né? Então, aqui de novo entra o conceito dos nucleons, né? Nucleons é uma partícula do núcleo.
Então, não importa se é um átomo de carbono ou se é um átomo de nitrogênio, ou se é um átomo de oxigênio, pode ser O14 também existe, tá? Então, do ponto de vista do nuclear, o importante aqui são a massa, tá? Está relacionado única e exclusivamente com a massa do núcleo, tá? Já que o elétron, a massa é desconsiderável, 1840 vezes menor, tá? Então, essas coisas vocês vão decorar, tanto eu repetir. Então, na física nuclear, o que importa é só a massa. Só não, né? Mas o que mais importa é a massa, tá? Na química, o que mais importa é a carga. Mas a carga a gente vai ver que tem um papel pouco importante na física nuclear, beleza? Então, essa é a segunda aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre energia de ligação, que é uma coisa bem interessante, tá? Então, fui!